sinais que seguem a linhagem familiar ali. Ok? Lamentações 5:7. Em que situação, então, vamos observar dentro desse contexto, em que situação a criança foi concebida? Se você quer trazer a libertação para uma criança, é muito importante observar esse quesito. Em que situação ela foi concebida? Como todos nós sabemos, através da união do homem e da mulher, do pai e da mãe. Mas em que situação aconteceu isso? Essas pessoas estavam casadas. Esse casal estava planejando ter um filho. Esse casal estava em comunhão com Deus e entre eles. Como era a situação em que essa criança foi concebida? Deuteronômio 23, verso 2 diz: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Deuteronômio 23, 2. Há pessoas que na fase jovem ou adulta chegam diante de um pastor: olha, eu não consigo para a igreja, não. Ele veio aqui para a Chave de Davi, por exemplo, só que ele conhece todos os mistérios da cidade já. Aí eu posso falar: não, aqui você vai ficar. Mas ele vai observar essa pessoa e vai observar que essa pessoa foi concebida fora de uma aliança de casamento. E a palavra de Deus diz que ele não vai ficar na Assembleia dos Santos. É um impedimento. Lembra que Jesus falou: não os impeçais? Um dos impedimentos é esse, a maldição de bastardia. Então, fruto de fornicação, adultério, incesto, prostituição, estupro, essa pessoa não consegue permanecer na congregação dos justos. Ela precisa passar por uma oração, uma ministração que vai quebrar essa maldição de bastardia e vai ser assentada na Assembleia dos Justos. Profeticamente, você leva essa pessoa a ser assentada na Assembleia dos Justos. Então, pacto de sangue com o espírito de imoralidade, quando ela foi concebida nessas situações. Perversão sexual, aí a imoralidade, perversão sexual e rejeição. Vai para os altares de imoralidade, existe uma perseguição sexual, muito ainda, às vezes até na infância já vê sensualidade nessa criança. Esse pacto tem que ser quebrado, fechando esta brecha. Deve-se ministrar a oração de quebra de maldição de bastardo. Entenda, quando uma relação sexual acontece e um ser é concebido, se não for dentro de uma aliança de casamento, nos princípios de Deus, essa relação sexual, então, esse fruto dessa relação sexual, infelizmente é tomado pelos altares de imoralidade. Até eu tenho alguns testemunhos, mas tem uma pessoa que eu vou pedir para vir aqui rapidamente, faça favor, Nádia, só para você falar de um fato ocorrido na sua família há poucos dias. Aqui, pode ser aqui mesmo. Graça e paz, queridos. Eu até temos que fazer um trabalho melhor com a minha filha, né? Tem uma filha de 26 anos, ela fez ontem, ela está morando na Europa agora, semana passada, e tem um filhinho de 6 anos. E muitas histórias que aconteceram na minha vida, aconteceram na vida dela. Eu me converti, estava grávida dela ainda, então ela, na verdade, ela cresceu, né, dentro de igreja, vendo as coisas, tal. Lá pelos 16 anos, teve uns incidentes esquisitos, e ela se largou de Jesus mesmo, caiu no mundo, e eu tenho lidado com ela há 10 anos nessa história. Bom, mesma coisa aconteceu, ela engravidou, casou, se separou, e estava uma crise muito grande com esse menino dela. Ele quase morreu no outro ano passado, foi morar com outras pessoas, com a outra avó, enfim. E eu peguei ele e fiquei o ano passado com ele, cuidando da saúde dele e tal. E comecei a conhecer o pastor, começamos a orar e tal. E uma coisa muito interessante aconteceu, assim, que ela está afastada de Jesus. Ela não está com o Senhor. Mas ela tem um certo receio de tirar o filho dela do Senhor, entendeu? Ele foi consagrado por ela e pelo pai, né, assim que nasceu, a Jesus, numa igreja, né, uma cerimônia legal e tal. Mas, enfim, o menino estava lá e estava cá, em crise de uma coisa e de outra, com 6 aninhos, começou a entrar na internet, começou a ver umas coisas esquisitas, começou a ter umas crises. Aí eu, conversando com o pastor, falei: pastor, eles vão embora para a Europa e tal, e eu queria a gente orasse, e marcamos um monte de vezes. Ela furou, ela não, não vou. Um dia eu falei: olha, deixa o pastor vir aqui, deixa. Aí marcamos, ele foi lá em casa para orar. Aí ela: tá bom, então vem, né? Só que quando ele começou a orar, ele começou a botar ela para repetir a oração. E ela não esperava que ele fosse fazer isso.
E ela repetiu, claro, bonitinho, direitinho ali, tal. Foi impressionante, porque do dia seguinte em diante o menino se transformou completamente. E ela ainda veio brigar comigo. Você devia ter me falado que o pastor ia me obrigar a orar. Eu falei, não, ele não te obrigou. Ele te convidou a orar e você repetiu. Aí eu falei, você está vendo o que é a bênção? Você disse para mim hoje que Jesus não existe, que esse negócio de Deus e diabo você não quer saber de nada disso, quer viver a tua vida e está acabado. Mas, acreditando ou não acreditando, eu te sugiro que você abençoe teu filho. Você tem a prova aí. Abençoou, abençoado está. E eu fiquei assim, muito impressionada, né, realmente com isso aí. Então era o depoimento que eu queria dar. E agora eu vou começar a fazer esse trabalho todo aí de oração por ela também, né? Amém. É que essa oração que foi feita, irmãos, é a oração de quebra de maldição de bastardo. Porque ela, no caso, a Débora, foi concebida fora de aliança de casamento, concebeu o Johan fora de aliança de casamento, foram para a Bélgica e falei, mas tem que resolver a situação antes. E ficava marcando ela furar, falei, então vamos lá, né? Você aceita? Eu aceito, então tá bom. Eu não perguntei se ela... Não falei o que eu ia orar, falei, vamos quebrar a maldição de bastardo. Ela repetiu a oração, segundo que a voz estava me falando, no dia seguinte já viram o resultado ali. O menino que era um menino dependente, não ficava sozinho e não conseguia se enturmar com outras crianças. Mudou totalmente, eles ficaram mais um mês aqui no Brasil. A mãe não podia sair de perto, e ela tem falado com eles pela internet, tem visto lá as cenas, o menino lá brincando com outras crianças, brincando, embora não fala nenhum dos idiomas que eles falam lá ainda, mas se relaciona bem, não está sozinho, quer dizer, muda, porque você tira um manto que havia ali de maldição da vida da criança. É uma coisa simples e que tem que ser feita. Quando nós não fazemos isso, nós não temos resultados.